Bom dia, como vocês estão? Aqui quem fala é a doutora Renata Maciel, né, da Multiorto, da Visconde Suassuna, para quem não me conhece. E, e eu vim aqui hoje, apesar de feriado, né, um feriado que de uma certa forma a gente acaba que não sente muita diferença, algumas pessoas, né, porque já estamos no clima, né, já estamos num ritmo um pouco parecido com o feriado, né, esses dias em casa. Mas não é por ser feriado que não estaremos aqui passando alguma informação. Eu fiquei ontem, né, pensando muito na live. Oi, Poliana, tudo bom? É bom saber que você tá por aqui. Bom, ontem eu fiquei pensando na live, gente, que eu fiz respondendo as perguntas que o pessoal ao longo do dia tinha colocado no nosso Instagram. E aí, eu pensando na live ontem, que a gente falou muito de dor quando o paciente ele tem alguma cárie, né? A gente falou aquela questão do dente que estava cariado, não doía, mas depois que fez a restauração passou a doer e algumas pessoas perguntavam por quê. E aí eu orientei com relação à profundidade da restauração, né? Aquele contato ali próximo da restauração com o nervinho. A gente falou muito de dor de cárie, né? O que seria a sensibilidade quando o paciente ele tem uma restauração, foi feita uma restauração. Mas aí eu queria puxar um gancho para a live de hoje, para continuar falando de dor, né? Independente da cárie, a maioria das dores, o que, é que eu poderia aqui citar com relação a dores na questão bucal? E aí a gente poderia falar de outras causas de dor. Uma das causas que eu poderia falar aqui, que poderia começar essa live de dor, seria a sensibilidade dentinária, né? O que significa isso? A sensibilidade ou hipersensibilidade dentinária é quando a dentina... O que é a dentina, doutora? A dentina é o corpo do dente, né? O dente ele tem uma camada superficial chamada de esmalte. Embaixo do esmalte ele tem a dentina, que é aquele corpo todo do dente. E após isso vem o nervinho do dente. Mais ou menos isso, para vocês entenderem. Então, o corpo do dente, que é a dentina, ela tem bastante caninhos assim, que a gente chama de túbulos dentinários, que são como se fossem furinhos naquela dentina e que passam as inervações. Então você imagine que aquilo ali tem sensibilidade, é uma área sensível. Por algum motivo, todas essas comunicações aí dos nervinhos do dente, né, nesses túbulos dentinários, o paciente pode sentir de uma forma mais exacerbada. Então, não é um problema causado por cárie, mas um problema do próprio dente em si. Se isso acontecer, o paciente vai ter um pouco mais de sensibilidade e aí, para isso, normalmente o tratamento da gente é com relação a prescrever alguns cremes dentais para creme dental para dente sensível, né, que existe no mercado. A gente normalmente indica algumas marcas que a gente já conhece pelo próprio retorno dos pacientes, mas vale qualquer um. É aquele que o paciente se sentir melhor. Então, aquele creme dental, ele não vai tratar a hipersensibilidade. Aquele creme dental, ele vai dar um conforto por um tempo. Então, é o tempo que o paciente está escovando novamente. Porque o paciente, ele não faz a escovação frequente. Então, vamos dizer que daqui a uma horinha, aquele efeito está passando. Aí, o paciente está escovando novamente. Então, está devolvendo ali aquela proteção que o creme dental para sensibilidade causa. Então, imagine. Desculpa. Não é coronavírus, tá? Eu acordo de manhã tossindo mesmo. É uma reação alérgica. Vamos lá. Então, voltando ao raciocínio. O creme dental para dentes sensíveis. O paciente já tá com aquela sensibilidade que eu falei, né? Aquele dentinho mais sensível, mais susceptível ali a qualquer estímulo tá doendo. Então, seja uma água gelada, seja... Né, tem aquele dente... Não é cárie, sim a sensibilidade do próprio dente aos estímulos. Uma hipersensibilidade, né? E aí eu falei do creme dental. Então, o creme dental, para dentes sensíveis, ele vai ter ali alguns componentes que vão proteger aqueles túbulos dentinários que eu falei, né? Vão fechar aqueles tubinhos, vão fechar aqueles túbulos para que
o paciente passe um tempo com conforto. E aí o paciente muitas vezes vai consumir aquele líquido, aquele alimento e não vai doer naquele momento. Depois, com o tempo, vai passando o efeito. O paciente está escovando novamente. Então, está sempre renovada aquela camada protetora e aquela ação de proteção e o conforto. Então, não vai tratar definitivamente, mas vai causar um conforto, vai dar uma qualidade de vida, vai fazer com que o paciente possa conviver melhor com a hipersensibilidade que ele tem. Então, a gente prescreve sim cremes dentais, creme dental nesse momento, para amenizar o desconforto da hipersensibilidade dentinária. Existem alguns vernizes, né? Alguns tratamentos que a gente também pode fazer no consultório, mas, como eu digo, tudo é mais a questão do controle. Então, o paciente fica confortável por um tempo e tal. A dica é sempre estar fortalecendo seu dente, então sempre estar escovando, para que a própria ação do flúor proteja ele de cárie e também de algum desconforto. Lembrando, gente, que, assim, como eu estava dizendo, não só existe uma causa de dor na odontologia. Então, quando a gente constata, quando o dentista, lógico, quando o paciente vai no consultório com dor e o dentista constatou que é só uma hipersensibilidade, então nesse momento é que o creme dental ele serve para contribuir, né? Então não é que o paciente está com a cárie e aí o paciente vai usar um creme dental para dentes sensíveis para resolver. Não. Aquela dor causada por cárie, ela tem como causa a cárie. Então tem que ser tratada a cárie, não usar um creme dental. O creme dental, mais uma vez, ele apenas vai complementar, ele vai dar um conforto ao paciente que tem uma sensibilidade que já não é mais causada pela cárie, sim por uma sensibilidade do dente, né? Ou mesmo aquele dente, vamos agora a uma segunda situação. Paciente que escova com muita força ou usa escova muito dura. Naquele momento ele vai ou tá desgastando o esmalte, então lembra que eu falei que tem um esmalte, depois é que vem a dentina. O esmalte ele é aquela camadinha superficial que vai proteger a dentina. Então se o paciente escova com muita força ou usa uma escova dura, ele vai estar desgastando esse esmalte e ele vai estar deixando o dente mais sensível. Ou é um paciente que consome muito refrigerante, por exemplo, que também destrói o esmalte e o paciente fica com o dente mais sensível. Então veja quantas situações que vocês podem prevenir, né? Então nessas situações existe a prevenção. O paciente simplesmente escovar devagar, não fazer movimento horizontal e sim circular e usar uma escovinha macia. Ele vai estar escovando bem e não vai estar desgastando o esmalte, que seria uma das causas de sensibilidade, né? Então claro que isso vai ser constatado onde? No consultório. O paciente vai vir com a queixa de dor. O dentista vai fazer algumas perguntas para analisar justamente uma possível causa e vai olhar clinicamente se o paciente tem alguma cárie ou se há um desgaste do esmalte ou o que seria, até constatar e dar o diagnóstico daquela dor. Também com relação ainda à escovação com força, não só o desgaste do esmalte, como ele pode retrair a gengiva. A gengiva começa a sofrer um trauma daquela escovação com força, ou escova dura, ou ambos, e ela começa a sair do lugar. Se a gengiva sai do lugar, expõe o quê? Expõe a raiz, né? A gengiva ela cobre a raiz do dente e deixa exposta só a coroa. Se a gengiva sai do lugar, expõe a raiz, deixa a raiz aparecendo. E, obviamente, a raiz, ela é sensível. Então, o paciente vai começar a ter muita dor. Ok? Então, escovação com força e escova dura, uma coisa ou outra ou as duas coisas, só vai fazer mal. Só vai fazer com que você desgaste o seu dente, exponha a sua raiz, né? Prejudicando a gengiva, expondo a raiz. E em ambos os casos, dor. Dor que muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, né? A gente acaba, dependendo, a gente vai, claro, orientar o uso de creme dental, etc. Mas o dente ele pode ainda ficar com certa sensibilidade, né? Lembrando que o creme dental ele só vai dar um conforto, não vai resolver 100%, ok? E digo mais, se o paciente for insistente nesse tipo de escovação, ele pode não só desgastar o esmalte, não só retrair a gengiva, ele pode fazer realmente um desgaste no dente, a ponto de perder corpo no dente, a ponto de invadir não só o esmalte, mas também a dentina
que é essa parte de baixo que eu falei, que é o corpo, e chega às vezes até no canal. Imagine, o paciente tem que fazer um canal por conta de escovação, né? Então, imagine que isso pode ser prevenido, né? Isso tem prevenção. O paciente saber como escovar, é o paciente saber que tipo de escova usar. E lembrar que a escova dura, ela não vai escovar, ela vai fazer mal. Além de que as cerdas delas não vão deslizar o suficiente para fazer uma boa escovação. Então, cancela aí tua escova dura, usa escova macia e pouca força. Ah, escovinha mole, doutora, limpa, limpa. Importante é a frequência. Importante é escovar certo todas as faces do dente. Então, dessa forma correta, você não vai estar danificando usando a escova certa e pouca força. Joia? Vamos lá. Continuando com relação à quebra, né, dessas estruturas. Escovação com força, mas também uma mordida errada. Imagine. O paciente faz assim, como assim, doutora? Como assim? Tem pacientes que eles têm um ranger dos dentes, que a gente chama de bruxismo, e aí aquele ranger dos dentes desgasta dentes na área que morde, que pode deixar sensível, e também pode causar a quebra também na parte perto da gengiva, pela força que está sendo feita ali, aquela pressão, dente topando em dente, também pode ocasionar quebras. E vai ser em regiões sensíveis, causando dor. Não só o bruxismo, que é o ranger dos dentes, mas também um dente que está mordendo errado. Um dente que está sofrendo ali, por ele ser mal posicionado, por exemplo, sempre a mordida excessiva nele. Ou você perdeu um dente do lado e aquele dente ali está sofrendo tá ali numa sobrecarga, trabalhando por ele pelo vizinho, né? Então, a mudança no alinhamento de um dente, né, seja por perda de algum dente ou por própria fisiologia e tal, e aí você acaba mordendo errado, sobrecarregando um dente, e toda a força errada num dente, seja por bruxismo ou por mordida errada, ela causa, sim, perda de estrutura, e essa perda de estrutura, seja esmalte, seja dentina, causa dor, causa desgaste, causa quebra na estrutura do dente, fratura, sensibilidade aí envolvida. Então, a gente tem que... O paciente precisa saber disso? Não, eu estou orientando a nível de conhecimento. É bom que o paciente saiba por quê? Porque se o paciente sabe, ele tem como prevenir, né? Se o paciente sabe, ele tem como escovar de forma certa, né? Ele tem que conseguir entender ali que uma coisa precisa ser feita, mas quem vai dar o diagnóstico é o dentista. Então, por isso, reforçando a frequência no consultório. Se você está ali 6 meses, vai no consultório, faz um check-up, o dentista consegue observar um desgaste, o dentista consegue observar alguma fratura, algum problema na gengiva, alguma exposição de raiz, e tudo sendo visto inicialmente, pode ser tratado de uma forma menos invasiva e de uma forma com sucesso maior. E mais ainda, podem ser detectados esses probleminhas no começo e o paciente pare ali, assim, que seja interceptado ali aquela causa bem no início e que aquilo ali não vá se prolongando. Então, se o dentista consegue ver, olha, tá acontecendo aqui uma mordida errada, tá acontecendo aqui um desgaste, né? Ele consegue ali interceptar antes que a coisa evolua. Então, só com a visão do profissional, o exame clínico e com as perguntas e com a orientação que o profissional vai fazer, é que a gente consegue chegar realmente no tratamento, no diagnóstico certo e no tratamento correto. O profissional que vai dizer. Tudo aqui, como eu disse, é a nível de curiosidade, a nível de entendimento. E quando a gente tem uma dor de dente, a gente pode vir de várias situações. Então, veja que tem situações que até está nas suas mãos, que é a questão da prevenção, que é na maneira correta de escovar, etc. Então, por isso o conhecimento é interessante. Então, a gente falou de hipersensibilidade, né, que pode ser causada por escovação, por mordida errada, por desgaste, etc. Às vezes até por uma alimentação, como eu também já citei, consumo excessivo de alimentos como refrigerante, por exemplo, eles podem sim causar um desgaste, uma erosão dentária, né? Muitos ácidos, o consumo excessivo de alimentos ácidos, isso pode gerar aí também alguma sensibilidade. Então, veja que tudo isso pode ser a causa. Portanto, quem vai definir a causa é o profissional, né? O profissional junto com o paciente, através de um exame clínico, ele vai conseguir chegar no diagnóstico.
Bom, vamos lá. Hipersensibilidade, dor por cárie, né, que a gente já comentou na live anterior, que é aquela dor causada porque você remove a cárie, você desgasta a dentina, isso aí eu já expliquei, né? E aí fica aquela proximidade com o nervinho e causa um pouco de incômodo. E outros tipos de dores também, gente, tá? Existem dores, por exemplo, que a gente pode ter com relação ao abrir a boca. Então, tem paciente que quando abre a boca, sente um desconforto, um travamento, às vezes até uns barulhinhos aqui nessa região, nessa articulação, que a gente chama de articulação temporomandibular, ATM. Alguns já conhecem nesse nomezinho, ATM. Ele é como se fosse uma articulação do cotovelo, do joelho, ele tem uma engrenagem ali. E aquela engrenagem pode dar algum defeitinho e causar bastante dor. Na verdade, pode ser um problema na engrenagem aqui no local, ou pode ser até um problema de mordida errada que vai repercutir aqui. É como se você anda errado, causa ali um desgaste e um trauma no joelho, por exemplo. Então, a mesma coisa. Então, para você ver como tudo pode ser causa de dor e desconforto, que vai ter que ser tratado pelo profissional, né? Então, existem as dores nas articulações, existe, gente, dores também, tá? Que aí eu vou num grau maior de dor, né? Não só essa sensibilidade que eu venho falando, água gelada, doce, mas situações de desconforto espontâneo. Então, tem pacientes que começam a relatar, doutor, às vezes o dente começa a pulsar como se fosse um coração, então sinta ali aquela dor, passa. Gente, já é sinal, de repente, de um probleminha no nervinho do dente. A polpa do dente, que a gente chama, que é o nervinho que está dentro do dente, começando a inflamar. Então, como eu já disse, a causa pode ser do corpo do dente, do nervinho do dente, pode ser de uma região próxima, né? Pode ser da gengiva também, que ali esteja com bactéria e esteja formando uma bolsinha cheia de bactéria também, pressionando ali aquele dente, no pezinho dele, então causando ali desconforto e dor. De dores pequenas a dores muito sérias, né? Que é como eu disse, para evitar que você tenha uma dor maior, para evitar que você tenha um procedimento muito mais invasivo, ou até mais caro, ou até perda do dente, é tratar lá no começo, quando aquela dor ainda está pequenininha, né? Quando você observa aquela mudança no dente, ou seja, na estrutura de um dente ou de uma restauração, você começa a sentir um desconforto quando toma água gelada, quando come um doce. Então, tudo isso é sinal de que alguma dessas causas que eu falei aqui pode estar envolvida como causadora da sensibilidade ali, da dor naquele dente. Então, quem vai definir é o dentista no consultório, através do exame clínico, da anamnese, que são essas perguntinhas que eu falei, esse bate-papo do dentista, com perguntas específicas para tentar chegar à causa, e o tratamento definido de acordo com o diagnóstico. Então, gente, hoje a intenção da live era conversar um pouquinho com vocês sobre dor, né? Eu comecei na minha última live falando sobre dor com relação à restauração, porque o paciente perguntou, doutora, por que eu fiz uma restauração e ficou doendo normal? E aí eu expliquei que alguns casos sim, outros não. E eu quis complementar com essa que também fala de dor, mas não atrelada à restauração e sim a outras causas de dor na boca, certo? Se ficou faltando mais algum esclarecimento, mais alguma dúvida, vocês podem mandar por direct. Vocês podem colocar nos comentários, eu vou tentar salvar essa live de dor. E se vocês forem lembrando de mais alguma coisa, que às vezes passa despercebido mesmo, qualquer dúvida pode mandar. Tá? E lembrar que a frequência no consultório é quem vai definir tudo, entendeu? Então, se você trata no começo, você não passa por dores maiores, né? Eu vou responder aqui, a paciente perguntou em que unidade, né? E deixa eu ver aqui a perguntinha que ela fez. Onde é essa clínica? Bom, Poliana, a Multiorto, ela tem várias unidades, tá? Depois você me diz onde você mora aqui por direct para eu conseguir localizar uma Multiorto mais próxima. Eu, doutora Renata, atendo na unidade central, que é na Visconde de Suassuna, no centro do Recife. Eu posso te dar o endereço direitinho
E aí a gente combina de você vir conhecer a clínica e a gente bater um papo, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aí o feriado com muita paz. Se cuidem. Tem bastante vídeo aqui, bastante informação, não só esse de dor, mas outros tantos que a gente está tentando abordar aqui nessa quarentena. Então, procurem conteúdo, procurem informação. E assim que passar tudo isso, vamos também nos ver fisicamente para poder estar ali mantendo, né, o cuidado com a nossa saúde bucal. Então, obrigada, bom feriado.